Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos aqui a celebrar a primeira parceria que o podcast vai realizar e é justamente aqui no restaurante Martim da Arcada, em pleno Terreiro do Paço. Ao Martim da Arcada, muito obrigado por esta parceria, pela cedência do espaço, e estamos aqui numa mesa muito especial. Joana, tens a noção de que mesa é esta? Diz que é a mesa do Fernando Pessoa, portanto, são honrarias. Portanto, é uma mesa onde Fernando Pessoa se sentava, portanto, temos aqui a mensagem, temos aqui o copo onde ele certamente beberia o absinto, não é? O chapéu está aqui acima de mim, acho que não é visível no plano, mas, portanto, isto é resultado também de todo o trabalho que o podcast tem vindo a fazer e agora este prémio que conseguimos agora no International Podcast Day também Parabéns, vem dar... Cláudia. Obrigado, Joana. Vem dar aqui uma outra vida, também uma outra alma a este podcast. E como prometido, temos então aqui já o grande peso pesado também da política nacional, subejamente conhecida Joana Amaral Dias. Joana, muito obrigado por teres Obrigada aceito eu aqui. pelo convite, é uma honra estar também no primeiro podcast aqui no Martim da Arcada e depois tu teres ganho o prémio. Muito obrigado. E portanto estamos aqui para fazer então a rentrée política, exatamente. Não é? E não a rentrée, como erradamente se Fica mais se bonito diz. em francês. Muito mais. Então, o que é que nós temos? Portanto, tivemos um verão assim um tanto quente, não é que o verão que já tenha acabado, mas tivemos assim um verão quente, nomeadamente Ricardo Robles, aqui em Lisboa. Tivemos. Assim, caiu um bocadinho a máscara de bondade do Bloco de Esquerda, não é? Eu acho que aquilo que aconteceu é que, efetivamente, o Ricardo Robles não comprou aquela casa porque estava a mudar de casa, porque se casou, se divorciou, teve mais um filho. Ele comprou deliberadamente para especulação imobiliária, essa é que é a questão aqui de fundo. E, portanto, alguém que compra deliberadamente para especulação imobiliária e, portanto, trata desses papéis e toda a burocracia e todos os planos para reabilitar o edifício, etc., com esse fito à segunda, quarta e sexta, e à terça, quinta e sábado, faz o discurso que a especulação imobiliária em Lisboa leva à gentrificação e que cospe para as margens da cidade a malta nova, os idosos, etc. Obviamente isso não é compatível e não é admissível. Eu tenho muitas dúvidas e muitas reservas em relação àquela ideia de que os políticos, ou noutra profissão qualquer, tem que ser um modelo de virtudes. O pneumologista também pode fumar, não deixa de ser um excelente pneumologista por isso, ou pode ser um excelente pneumologista por isso. Mas há limites, obviamente. O pneumologista, por exemplo, fumar na consulta, não é? Sim, estar a fumar na consulta enquanto está a observar se o paciente tem asma, ou se tem rinite alérgica, outra coisa qualquer, isso já não é admissível. Eu acho que o caso do Ricardo Robles passou, de facto, a fronteira de apenas o pneumologista que fuma para ser o pneumologista que fuma na consulta. E o pneumologista que fuma na consulta tem que ver o olho da rua. Eu acho que Robles tinha que sair, saiu. De facto, o verão começou assim, mas depois, com os incêndios depois em Monchique, que não correram bem, mas depois arrefeceu um bocado e deitado um bocadinho no tom, na temperatura da silly season, parece-me. Sim, muita silly season, não é? Muita silly season. Imposto de morta-água não pago pelas mortáguas. Exato. Depois, fundos comunitários europeus usados pela Catarina Martins, não é? Portanto, assim um bocado complicado assim para o Bloco de Esquerda. Mas, já que falaste então nos incêndios de Monchique, voltou à ribalta, não é? Aquela pseudo-promessa do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que dizia que caso houvesse uma tragédia como a de Pedrão Grande, não é? Não se recandidataria a um segundo mandato. Aconteceu uma tragédia semelhante, não morreram pessoas, é certo, todavia perderam-se imensos bens. Perderam-se muitos bens, aquilo que aconteceu em Monchique foi inadmissível, foi uma grande dificuldade em controlar o incêndio e, portanto, revela-se que, efetivamente, Portugal, apesar de ter este longo lastro de incêndios e recordista, mesmo comparando com outros climas mediterrâneos e com flora semelhante à nossa, continua a ser campeão deste infortúnio, claramente, parece não ter aprendido nada e com Pedrógão não aprendeu. Efetivamente ninguém perdeu a vida em Monchique, ainda bem que isso aconteceu, felizmente, mas podia ter perdido. Agora, quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, todos nós, aqueles que tivessem dúvidas sobre quem é Marcelo Rebelo de Sousa, já de certeza as foram dissipando, não é? Porque Marcelo Rebelo de Sousa é óbvio que vai fazer o segundo mandato na
nada o vai demover disso, da mesma maneira que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, isto é um exemplo menor, mas que vem a talho de foice e que está na atualidade. Marcelo Rebelo de Sousa também dizia que ia acabar com essa história, essa epidemia da medalhite, não é? De sermos o país das medalhas. Agora... Eu lembro dele prometer isso, que ia diminuir, que isso era realmente uma tradição bacoca e semelhante à doutorite e muito pacóvia e provinciana, afinal continua, já está a ser também recordista nas medalhas e até as dá aos banqueiros, como fez nesta sexta-feira da rentrée. E por isso, está para dizer que Marcelo Rebelo de Sousa sempre teve essa particularidade, essa agilidade, se quisermos usar uma espécie de eufemismo, de conseguir passar entre os pingos da chuva e dizer a mesma coisa e o seu contrário, sem perder a face. Sim. Há aqui uma coisa que nos une também assim um pouco, que é, ambos fomos mandatários de juventudes de candidaturas presidenciais diferentes, não é? Tu do falecido Mário Soares, eu do Sampaio da Nova. E como é que tu vês esta questão de termos um presidente que fala de assuntos sérios, em tronco nu, em que faz a Feira do Livro no Palácio de Belém, mas depois aquilo que toda a gente diz, nós não vimos cá por causa dos livros, vimos cá sim por causa do Presidente e já tiramos uma foto com o Presidente e mais, chegámos ao ridículo da questão na minha ótica de termos uma aplicação chamada Mar Selfie, onde fazes uma edição e consegues ter assim a fotografia. Eu acho que já está no patamar do ridículo. Acho que isto já não é uma presidência da República. Pois, é assim, eu acho que... Não querendo voltar, obviamente, à austeridade do Cavaco Silva, não é? Não. Nem 8 nem 80 não, também. não queremos, ninguém quer. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa queria puxar a uma das particularidades deste século, que é, de facto, esta coisa da instantaneidade, da popularidade, do encurtamento das distâncias, da privacidade, um bocadinho como o Calvino faz as 6 propostas para este milénio. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenta caminhar sob águas e fazer esse caminho. Mas, efetivamente, fica ali numa zona um pouco dúbia. Eu vou fazer uma brincadeira que espero que seja bem recebida. Eu acho que eu consegui fazer mais fotos. O Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu fazer mais fotos em biquíni do que eu este verão. Com a diferença que eu não sou Presidente da República. Portanto, ou seja, há aqui um limite, efetivamente, há um cargo institucionalista que devia ter uma determinada posse no sentido literal da palavra, uma determinada postura, e Marcelo Rebelo de Sousa, com a tal sede... Vamos lá ver, Marcelo Rebelo de Sousa não é o Mujica, não vive num casebre. Portanto, eu compreendo que ele queira atingir esse nível de popularidade, quer muito, muito, muito ser amado, mas se calhar isto pelo lado só da popularidade e deste encurtamento de distâncias, se calhar é pouco. Se fosse como a Mujica, de facto, vivendo na estreita humildade e sendo uma figura inspiradora, se calhar aí tinha mais sentido, apesar de tudo. Vamos também a atitudes de dois líderes, não é? Um grande, outro, enfim, tabela média-baixa. Começamos por Donald Trump, o huge Donald Trump, pois. Que polémica atrás de polémica mantém-se, os níveis, os índices e tudo aquilo que ele vai publicando nas redes sociais, os sinais da América parecem estar a uns, não é? A economia a crescer, desemprego a baixar, mas numa guerra comercial total, não é? Começou com a China, depois veio para a Europa, voltou outra vez para a China e a Turquia está também pela Rua das Amarguras. Mas a Rússia, a boa amiga Rússia do Donald Trump também. Pois é, Cláudio, isto é complexo, porque sabes que vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, porque de vez em quando também tem que ser. A minha filha nasceu no dia 22 de fevereiro de 2016. 2 semanas depois, no princípio de março de 2016, tinham acabado de chegar da maternidade e eu publiquei um artigo porque eu nunca interrompi a televisão e o consultório e assim, mas continuei a escrever. Os bebés dormem muito e, portanto, é preciso ocupar o tempo. Disse que o Donald Trump ia ganhar as eleições. E porquê é que e esse artigo está publicado, portanto não estou a inventar, e porquê é que eu nessa altura achei isso, efetivamente, apesar de ainda estar um bocadinho abalada com o parto? Não foi por isso. Foi porque eu acho que ele conseguiu ir ao alvo.
conseguiu efetivamente apanhar l'air du temps, para continuarmos a usar as expressões francesas, francófonas, exatamente, os estrangeirismos francófonos. Porquê? Porque muitos dos analistas políticos, dos autores políticos, dos protagonistas políticos, continuam a pensar com a velha ordem mundial. Nós não estamos na velha ordem mundial, amigos, desenganem-se, pá, esqueçam os dois grandes blocos, esqueçam os Estados Unidos versus contra a Rússia, esqueçam esse famoso fatídico jogo de hóquei no gelo em que os Estados Unidos e a Rússia representavam os gigantes políticos da altura. Esqueçam isso não existe. O mundo mudou completamente, mas mudou mesmo, desta vez é mesmo a sério. E, efetivamente, a guerra aqui é uma guerra. O que comanda o mundo hoje já não é democracia, já não é espaço democrático. O que comanda o mundo hoje é só uma coisa, é dinheiro. É o comércio, pura e simplesmente. Não há aqui, deixem-se tretas. Tipo, a velha casta burguesa que se preocupava com a democracia, porque a democracia também se protegia aos seus negócios. Sim. Hoje não tem fronteiras, é completamente apátrida. O capitalismo sem rosto, de facto, ele existe. Não é o bicho-papão que aparece sexta-feira à noite, no Matreuse, com certeza. Ele existe, efetivamente. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que Donald Trump percebeu isso. Percebeu que o Estado-nação é uma ficção no século XXI. Ele existiu no século XX, mas no século XXI é uma absoluta ficção. O Estado-nação acabou, morreu, RIP, paz à sua alma. Percebeu que o mundo hoje em dia é estritamente comandado pelas questões comerciais e eu não faço parte daquelas pessoas, portanto, que ridicularizam o Donald Trump e que tentam combater exatamente com as armas que condenam nele. Eu lembro de há pouco tempo a esquerda dizer que o body shaming era inadmissível, não é? E agora usa body shaming para combater o Donald Trump. Só também, isto parece um exemplo menor, mas é sintomático, atenção. Portanto, Donald Trump não é nenhum atrasado mental, não é nenhum burro, não é nenhum estúpido. Ele soube traçar as mesmas armas da comunicação social, do dinheiro, como ninguém, e sabe, efetivamente, aquilo que hoje é o novo mapa mundial. Vamos lá ver agora. Eu não estou a dizer, eu não estou a defender o Trump, longe de mim isso, não é? Estou aqui apenas a analisar... eficaz, não é? Sim, estou a tentar analisar sem aquela emoção bacoca, estúpida, superficial, de que ele é horroroso, que é um machista porco. Vamos lá deixar isso de lado. Isso também é importante, mas não é isso que vamos nos concentrar no essencial. No essencial é sim, a guerra é económica, sim, a guerra é comercial. A democracia hoje em dia é uma flor que as pessoas trazem na lapela. Então, se a guerra é comercial, o que é que vamos fazer com a China? Respondam-me. O que é que vamos fazer com a China? Vamos deixar ela cavalgar e dominar o mundo? Que raio de respostas é que nós vamos dar? A Europa é uma piada hoje em dia na geoestratégica mundial. A Europa não tem qualquer poderio militar, bola, zero. Não tem qualquer poderio económico comparado com outros gigantes. E, portanto, a Europa perdeu o comboio, claramente. Sim. Também outros Primeira Guerra interesses... Mundial. Claro que sim. Outros interesses de quem manda na Europa, nomeadamente a Alemanha, nem sequer correspondem aos interesses da América, dos Estados Unidos. E, portanto, para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China, neste momento a Europa é a menor das suas preocupações. E, portanto, é uma espécie de uma mascote. A Europa é a mascote. Há aquela coisa que se diz que as pessoas na América divertem-se na Europa, é ao museu e na China trabalham, e Donald Trump quis inverter isso. Não, na América não se divertem apenas, querem fazer se calhar outras coisas. E, portanto, é assim, é muito fácil nós dizemos que o Trump é louco. É um louco que está a fazer esta guerra comercial contra a China, onde é que vamos parar? Mas claro, eu acho que há aqui muitas jogadas arriscadas, algumas das quais eu discordo, muitas que eu reprovo em absoluto, mas vamos analisar isto friamente. O que é que faríamos à China? O que é que faríamos à China? Vamos então deixá-la tomar o mundo? Eu nunca me esqueço de uma frase que um grande, muito saudoso amigo meu, Modesto Ferreira, disse uma vez, a propósito das manifestações em Tiananmen, falávamos disso, muitos anos depois, elas acontecerem, em que ele me perguntou: Joana, achas que se alguma vez, ainda bem que estiveste solidária, ou que estás solidária, postumamente quase, não é, com esses estudantes, essa malta de Tiananmen, mas eu pergunto, alguma vez Tiananmen vai estar solidária connosco? A questão é essa, não é? E, portanto, e assim, na altura isso quase me chocou um pouco, não é? Porque é pensar noutros moldes, mas essa também é a questão. Sim, a China também está com uma expansão muito calculista, não é? Muito calculista. Vir para Portugal, para depois, a partir de Portugal, ir para empresas angolanas e moçambicanas, não é? Para depois conquistar o mercado africano. Sim, obviamente. Eu acho que é uma jogada brilhantíssima, não é? A China tem feito isso que está a fazer em Portugal, faz no mundo todo. Ou seja, a China tem uma diáspora do século XXI muito especial, nomeadamente é uma diáspora comercial, onde, de facto, a China adquire
empresas estratégicas para os países, cotas, ou se puder adquirir todas, como o caso da EDP, adquirir empresas absolutamente estratégicas. Vamos pensar no caso da EDP portuguesa, vamos ser também realistas. Nós estamos absolutamente nas mãos da República Popular da China, ou seja, de um governo que não é democrático, de certeza absoluta, e que é um gigante comercial e financeiro, disposto a esmagar o mundo a qualquer momento, não é? E que, de facto, efetivamente, Tiananmen é um bom exemplo, tem princípios e valores muito diferentes dos nossos. Nós estamos na mão, efetivamente, dos chineses. Se os chineses hoje quiserem apagar a luz aqui do Martinho da Arcada, apagam-na. Neste momento. Esperemos que não façam esse boicote agora que isto estava a correr tão bem, não é? Mas a verdade é essa. Portanto, também aqui a esquerda, nomeadamente, não só a esquerda, mas toda a direita, todos os que são críticos... Os cúmplices. Todos os que são críticos de Donald Trump também têm que meter a mão na consciência, claro. Não é que nós deixámos, até que ponto é que deixámos a China chegar. Portanto, essas estratégias, para dizer, essa estratégia da China acontece em Portugal, com a enorme vantagem que Portugal é, obviamente, essa porta de entrada também para muitos países africanos, etc., mas acontece na Europa toda, acontece no mundo inteiro, e é preciso cautela. Portanto, perguntam-me às vezes, quando temos estas discussões políticas com amigos, com outros parceiros, com outros protagonistas políticos, perguntam-me, então e a Rússia? Então e a Rússia? O Putin é um parceiro execrável, não é? É um parceiro execrável. Mas sempre disponível para ajudar. É um parceiro execrável, mas vamos lá ver, e se nós olhássemos para nós, Europa, nós conseguimos ser um bom parceiro? Conseguimos ter músculo, conseguimos ter vibração, conseguimos ter energia, conseguimos ter qualidade, conseguimos ter excelência para ser um bom parceiro neste momento, nomeadamente para fazer face à China. Parece-me que estamos com francas dificuldades em fazê-lo, não é? Podíamos e portanto eu acho que era melhor, é óbvio que Putin é esse parceiro execrável e perigosíssimo, mas se nós arrumássemos a nossa casa primeiro, não é? Sim. E se nos dispuséssemos a ser um bom parceiro e um bom aliado das guerras que se avizinham no século XXI, de facto o século XXI é completamente diferente do século XX, não é? Agora que estamos em 2018 já não há dúvidas sobre isso. Sim. Ele começou com o atentado às Torres Gêmeas e de facto esse momento é absolutamente icónico e inaugural da mudança efetivamente que aconteceu no planeta nessa altura. E portanto eu acho que a Europa, em vez de se centrar tanto em dizer mal do cabelo do Donald Trump do nível de perigosidade do Putin, devia-se obviamente centrar nos seus problemas, gravíssimos problemas internos, de construção interna, que a têm asfixiado e a têm impedido de crescer, quer do ponto de vista democrático e político, quer do ponto de vista económico. E portanto, se conseguir ser um bom parceiro para qualquer aliado também de qualidade, ótimo, excelente. Se não, vai entregar o ouro ao bandido, que é neste momento o que está a acontecer. A Europa entregou o ouro ao bandido. Vamos falar sobretudo então daquilo que está a acontecer também na Europa, não esquecer que vamos também à América Latina. Na Europa tivemos o caso paradigmático da Marine Le Pen ter quase havido discursar aqui na Web Summit. Uhum. Temos a Itália que partidos, enfim, o Movimento 5 Estrelas, eu já não sei o que aquilo é, se aquilo é direita, se é esquerda, se não é nada, não é? Apesar de nós termos que os extremos tocam sempre, mas temos o Salvini, não é? Que é neste momento o político de excelência e o político com mais popularidade na Itália. É aquilo que todos querem. E, enfim, eu acho muito feio que de uma tragédia, como foi o caso da ponte que caiu, está-se a tirar dividendos políticos e o Luigi Di Maio usou isso, do meu ponto de vista, errado, a culpabilizar tudo. Eu acho que o Luigi Di Maio ainda está no discurso de oposição ao governo. Eu acho que o Luigi Di Maio ainda não percebeu que ele faz parte do governo. E agora há aqui uma questão que é justamente a União Europeia, que é a União Europeia não se protege ela própria. Isto é, eu pergunto-me como é que é possível que no Parlamento Europeu exista espaço para os eurocéticos, que deixem que se formem grupos parlamentares contra a Europa, deliberadamente contra a Europa, com Marine Le Pen à cabeça, não é? E que tenhamos estes fenómenos, como o caso da Hungria, não é? Um Estado-membro, continua como Estado-membro, a fazer as atrocidades e ir contra tudo e contra todos aquilo que é o ideal europeu, o sonho europeu. Ou a bicicleta europeia que está um bocado neste momento é o pesadelo europeu. A Europa realmente põe-se a jeito. Eu acho que a montante destas questões que tu colocas, Cláudia, todas elas muito pertinentes, existe efetivamente o problema da esquerda ter perdido não a batalha, mas a guerra. Eu acho que a esquerda, durante muitas décadas, nestas últimas 2, 3 décadas, centrou-se efetivamente nas questões dos costumes sociais e esqueceu-se aquilo que é o filé mignon, o naco da vida das pessoas, que é o trabalho e o dinheiro e as suas reais condições de vida. E, portanto, ficou muito contentinha
com o facto de ter ganho várias batalhas no domínio dos costumes, muitas delas muitíssimo importantes, e eu como mulher falo, mas a verdade é que perdeu a guerra principal. A guerra principal, é efetivamente, sem descurar aquilo que são as minorias, é também proteger o cidadão médio. O cidadão médio é o cidadão que trabalha e que o seu principal objetivo é ter condições de vida razoáveis, que não se sinta completamente injustiçado, explorado, escravizado, onde o salário mínimo, ninguém consegue viver com o salário mínimo e pagar renda, água, luz, etc, com esse mesmo salário. E, portanto, as pessoas querem respostas efetivas a esses problemas. Sentiram-se muito esquecidas, têm-se sentido muito esquecidas, muito negligenciadas, têm sentido que, em primeiro lugar, vem a defesa dos homossexuais, das famílias aqui, e que, em último, vem a defesa dos trabalhadores. Estas guerras, estas batalhas não têm que ser mutuamente exclusivas, obviamente, mas não podemos deixar para o fim da lista, não é? Como a última coisa a debater, a última coisa a pôr na agenda, a última coisa a discutir, aquilo que é o problema médio das pessoas médias. E isso, efetivamente, foi negligenciado. Trump, obviamente, foi buscar isso, não é? Foi pescar esse eleitorado de uma forma populista, errada, venenosa, não tenho dúvidas, mas foi buscá-lo. E conseguiu. E na Europa, este crescimento da extrema-direita também é, efetivamente, uma resposta, uma correspondência a isso. Isto é odioso, é muitíssimo perigoso, mas a verdade é que a esquerda abandonou o cidadão médio, que efetivamente aquilo que quer é ter uma vida, não sonha ser rico, quer apenas ter uma vida sossegada, tranquila, onde o fruto do seu trabalho lhe permita viver com dignidade. Coisa que não acontece, por exemplo, em Portugal muitas vezes, em que nós temos uma percentagem elevadíssima de trabalhadores que vivem no limiar da pobreza ou mesmo abaixo da linha da água, vivem na pobreza. Como é que é possível, vamos lá ver, como é que é possível num país democrático uma pessoa que se levanta às 7 da manhã ou às 6 da manhã para ir trabalhar e trabalha 8 ou 9 horas por dia ou 10 horas, está o dia todo em pé, muitas vezes, tem imensas mazelas e sequelas no seu trabalho, não consiga pagar as suas contas com o salário. Como é que isso é possível? Isso não é admissível. Ora, supostamente o trabalho dignifica, não é? O trabalho é o mínimo. Isso é o mínimo, não é? Portanto, estas pessoas foram todas esquecidas, ou foram em grande medida esquecidas pela esquerda, e isso abriu as comportas para a entrada, efetivamente, daquilo que são estes parasitas, estes vírus da extrema-direita, que vão da Hungria à Alemanha, passando pela Holanda ou pela França. Isto não são fenómenos pontuais, né? Felizmente ainda não chegaram a Portugal, saibamos nós, efetivamente, fazer não é? um tamponamento, o travão a estas pessoas. A Constituição também protege isso também, não é? É assim, eu acho... a Constituição não permite que Cláudio, haja extrema-direita, não é? Formação de partidos de extrema-direita. Eu acho que isso é muito discutível, estás a ver? Eu, por exemplo, em relação à vinda da Marine Le Pen, eu acho que isso é altamente discutível, não é? Eu acho que as pessoas têm o direito de protestar, obviamente, têm todas o direito de protestar. Mas acho que ela devia vir. Eu acho que não faz sentido nenhum nós proibirmos. Há muito esta questão que é o dar voz aos extremistas, não é? Isto não é dar voz aos extremistas, eles têm voz na mesma, Cláudio, eles têm voz na mesma. A questão é assim, a voz do extremista só pode ser combatida com a voz de alguém que defende a liberdade e que defende o povo. E, portanto, os extremistas, se não têm aquele palco ou aquele microfone para falar, eles passam pelos interstícios da censura e vão falar no outro lado qualquer. Eu sempre defendi a liberdade de expressão e de opinião, e defendo-a para todos, em primeiro lugar para aqueles que eu combato, que são os fascistas. Em primeiro lugar para esses. Isso é que é defender a liberdade. E, portanto, Marine Le Pen vinha e combatia-se as palavras venenosas, tóxicas e mentirosas da Marine Le Pen com palavras de sabedoria, com palavras de liberdade, de solidariedade, de compaixão e de eloquência. Era assim que se combatia Marine Le Pen, não era proibi-la de falar. E, portanto, a história da humanidade, nomeadamente a história política recente, está cheia de exemplos onde extremistas foram ignorados ou foram vítimas alvo de silenciamento. Isso não correu bem. Eu não quero fazer parte desse caudal. É assim, a palavra tóxica combate-se com a palavra inteligente, e era isso que nós temos de fazer com a Marine Le Pen e com todos os outros movimentos. Com a palavra e com a ação, porque aqui, como eu te digo, há um problema ao montante, que é este caudal, esta massa imensa de gente que foi completamente abandonada e entregue à sua sorte, e que ninguém quis saber deles, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nessa ficção, de facto, que é o século XX, que é o Ocidente, que já acabou, já não existe. Depois temos agora este fenómeno em Portugal da aparição de 3 novos partidos, que aliás vêm todos ao podcast. E sim, Santana Lopes vem ao podcast. Ficam já com esta de antemão. Eu avisei-vos, caros ouvintes, eu avisei-vos. E, portanto, tivemos também umas palavras da minha parte, na minha opinião, melhor dizendo, muito feias por parte de Carlos César,
Enfim, Carlos César, se não fosse o Partido Socialista, duvido que ele fosse alguém na vida, e a família toda dele. Pois, aí tens que incluir o primo, o tio, é? o avô, a está madrinha do sobrinho, do não sei quê. Ali a família está toda. A família César, em que ele, mesmo ali na cara de Santana Lopes... César. em que ele, mesmo ali na cara de Santana Lopes, dizia que estes fenómenos, estes partidos liberais que estavam a ser constituídos, eram apenas pequenos fenómenos, não é? No sentido de que a solução continuaria então nos partidos tradicionais. Ora, temos ao longo da Europa, não é? E ao longo destas eleições, e vamos ter mais eleições em 2019, que comprovam justamente o fracasso dos partidos tradicionais. O Partido Socialista, não é? Em França, teve 10% dos votos. Partido que esteve no poder, elegeu François Hollande, que já não conseguiu eleger um presidente desde François Mitterrand. Certo. E, portanto, tiveram ali uma época de segura e acho que vão estar também, porque, enfim, foram, como estavas a dizer e bem, a esquerda europeia, acho que deixou-se preocupar com os trabalhadores, passou-se a preocupar com a economia, com os números, com a questão do déficit, a fazer o déficit por regra e esquadra, ou seja, tem que bater 5, é 5 que tem que dar, não é 5,1 nem 4,9, é 5. E, portanto, isto leva então a esse espelho. Como é que tu vês então o aparecimento destes 3 novos partidos? Portanto, a Aliança, o Volte Portugal e a Democracia 21. Eu acho que ainda é um pouco cedo, sobretudo estes 2 últimos. E já agora, porque esta vaga de 3 liberais, não é? Pois. Quer dizer, o Volte não vamos colocar assim nos liberais, porque é um partido mais pan-europeu, não quero estar aqui a dizer coisas erradas. Pois, eu acho que ainda é um pouco cedo, porque nós ainda não conhecemos bem nem os protagonistas, nem as suas ideias, nem os seus programas. Talvez seja um pouco, em relação a estes 2 últimos, talvez seja ainda um bocadinho prematuro, um bocadinho precoce fazermos essa avaliação. Em relação à aliança do Pedro Santana Lopes, parece-me roupa velha, já que estamos aqui no Martinho da Arcada, que também serve belíssimas refeições, parece-me um bocadinho roupa velha, comida requentada do dia anterior, porque todos conhecemos o Santana Lopes, as suas ideias, e aliás, se vierem muitos partidos liberais com aquela ideia de que temos que emagrecer o Estado e cortar as gorduras, tudo isso também é roupa velha, nós já ouvimos todos esse discurso, mesmo, é mais do mesmo, é vir ao disco e toca ao mesmo, já sabemos disso tudo. Agora, efetivamente, a casta política dominante, nomeadamente o Partido Socialista e o PSD, estão habituados, em Portugal especialmente, a ter este feudo enorme que controlam, que põem e dispõem, fazem gato de sapato, e agora sentem-se ligeiramente ameaçados, porque na Europa a cantiga já é outra, mas ainda não sentiram na pele essa mesma dificuldade, até porque António Costa foi muito hábil politicamente e conseguiu de facto acabar com o Bloco de Esquerda e ameaçar o Partido Comunista. O Bloco de Esquerda hoje é uma pálida sombra desmaiada atrás do balcão daquilo que foi o seu poder de reivindicação, do seu poder contestatário, de rebeldia, da apresentação de alternativas. Hoje é uma espécie de uma muleta do Partido Socialista. O Partido Comunista de uma forma diferente, porque enfim conseguiu manter aquele núcleo, não é? Sim, aquele núcleo, mas tem conseguido efetivamente mantê-lo, mas também tem sofrido bastante. Portanto, aqui António Costa foi politicamente hábil, aliás, António Costa tem navegado sem qualquer oposição, é uma coisa extraordinária, isto é o verdadeiro fenómeno da Europa política, é o facto de não haver um partido num país democrático como Portugal. António Costa não tem oposição. A direita está em frangalhos, não é? Agora multiplica-se, é um milagre da multiplicação dos pães, já não sei quantos partidos novos à direita, sim, mas está absolutamente de rastos, não existe direita. Rui Rio, como aliás era absolutamente previsível que acontecesse, é uma ficção também, não é? Não consegue, efetivamente, não consegue, prometia muito para quem achava isso. Eu nunca partilhei, também o escrevi, também publiquei no jornal, nunca partilhei dessa opinião sobre esse engrandecimento ficcional de Rui Rio, mas efetivamente Rui Rio não consegue apresentar alternativas, não consegue ser a oposição. O Bloco de Esquerda e o PC, como eu estava a dizer, estão completamente no bolso de António Costa. O que é que sobra? Cristas. Sobra muito pouco, não é? A Associação Cristas, que tem conseguido crescer um pouco à custa disto, não é? Eu até acho que ela até podia crescer muito mais, porque tem campo aberto, não é? É mar aberto, sim, é siga para a frente, siga a marinha. O que, no caso de CDS, fica sempre bem, não nos esquecemos dos submarinos, nem da sua política do mar. Do eucalipto também não esquecemos, mas pronto, já são outros 500. Mas isto para dizer que... Agricultura e pesca, não é? Agricultura e pescas. Ora bem, uma bela súmula, efetivamente, esse título.
Ora, António Costa tem o campo absolutamente aberto, inclusivamente, como tu sabes, Cláudio, até saíram agora uns estudos que dizem que o facto de existir a aliança Santana Lopes até beneficia a maioria absoluta de António Costa. Portanto, Santana Lopes já há muitos anos que, aliás, tem feito estes favores todos ao Partido Socialista, parece que efetivamente também se constitui. São só muletas de António Costa, portanto, Rui Rio, uma muleta de António Costa que até diz que quer casar com ele. Santana Lopes faz-lhe o favor, também consegue ajudar a maioria absoluta. PC e Bloco também. Portanto, não sobra quase nada. Isto sim é preocupante. Porque, independentemente do posicionamento político do que cada um possa ter, estou certa que qualquer democrata quer ter um espectro político onde possa haver debate, discussão, confronto. Da discussão nasce a luz. Possa haver ideias, diferença. E realmente isto não está neste momento a acontecer em Portugal e só pode ter, já está a ter, mas só pode ter e vai ter muito maus resultados. Indo terminando aqui também o nosso episódio, vamos então à América Latina. Vamos. Venezuela. A Venezuela, aquilo que está a O caso acontecer. paradigmático do comunismo puro, fuga de pessoas, não é? É uma tragédia, Cláudia. É uma tragédia. Os venezuelanos perderam neste último ano, em média, 11 quilos. Eu acho que isto tudo é um número muito impressionante, isto tudo sobre o que é que se passa na Venezuela. Na Venezuela passa-se uma calamidade humanitária, passa-se fome, passam-se problemas de saúde muitíssimo graves. Maduro é um homem louco, é um deslocado, que está a levar a afundar a Venezuela e todos os venezuelanos e todos os civis, nomeadamente os portugueses, muitos portugueses que estão na Venezuela. Achas que Chávez está a dar voltas na Sim, o Chávez foi eleito. Aqueles que quiseram derrubar Chávez não eram democratas, eram pessoas que nunca aceitaram o resultado eleitoral de Chávez. Mas Chávez, apesar de ter sido eleito, não soube distribuir os dividendos do petróleo pelo povo. Se Chávez tivesse conseguido fazer uma outra economia, se efetivamente tivesse conseguido aumentar as condições de vida da população, como devia e como prometeu aos venezuelanos, possivelmente nunca tinha havido espaço para Maduro. Eu tenho muita pena, mas o principal coveiro da revolução foi para o próprio Chávez. O próprio Chávez. Ele teve a faca e o queijo na mão, de facto o povo escolheu, o povo elegeu, era uma escolha democrática, limpa, e Chávez podia efetivamente ter feito a mudança no tecido económico da Venezuela. A Venezuela hoje podia ser uma grande potência económica, infelizmente está entregue a um bárbaro como Nicolás Maduro, e é inacreditável que a esquerda europeia, nomeadamente a esquerda portuguesa, não condene com todas as palavras aquilo que está a acontecer na Venezuela. Tem que ser condenado e os venezuelanos precisam de ajuda militar. Em primeiro lugar, obviamente, os nossos compatriotas que estão a passar francas dificuldades. Tenho muita pena que isto esteja a acontecer na Venezuela, tenho muita pena que, efetivamente, pessoas que até são mais da minha família política não se posicionem de uma forma mais correta, e tomara que isto tenha um desfecho o mais rápido possível e que os venezuelanos possam ter toda a ajuda do globo. E agora, mesmo muito rapidamente, Brasil. Vamos ter eleições. Lula da Silva está fora, não é? Pelo menos o Tribunal Constitucional dá como inválida a candidatura. Jair Bolsonaro parece estar bem colocado. Sim. Mas eu duvido um pouco que ele seja eleito. Não sei. Duvido um pouco, a nível dos números, pois. Parece que as coisas já estão a começar a regredir e as coisas já não estão tão bem assim quanto isso. Pois, Bolsonaro realmente estica-se, é o mínimo que podemos dizer, não é? O discurso de Bolsonaro às vezes atinge os graus estratosféricos, quase de alucinogénicos. Mas aquilo que se passou no Brasil também é um pouco, tem contornos diferentes, porque enfim, são sempre, não há dois rostos iguais, não há duas histórias iguais, portanto há sempre circunstâncias específicas em cada país e em cada nação, mas há também algumas semelhanças no sentido em que Lula da Silva teve de facto um imenso apoio popular, não é? E Dilma também, com o apadrinhamento obviamente de Lula, teve um imenso apoio popular, tinha muitas condições. Não é de facto o mito, o Brasil não é um país rico, não se pode dizer que seja um país rico, mas tem alguns recursos e algumas capacidades. Está bem colocado. Está bem colocado. Aliás, eu lembro-me que no princípio do século, também te lembras, falava-se, enchia-se a boca da política com os BRICS, não é? Onde o Brasil abria a sigla, não é? Os BRICS. Claro. E afinal, o Brasil abria a sigla, fechou este ciclo que está definitivamente encerrado.
e, portanto, houve erros crassos de Lula Silva e de Dilma que abriram também espaço ao pior do populismo. Eles não são os únicos responsáveis, com certeza que não. Há esse poderio financeiro e comercial que ninguém conseguiu fazer face no globo, mas sem dúvida que brechas e fissuras muito difíceis que ficaram, fraturas expostas, ficaram no Brasil e que estão a dar pasto justamente a esta situação. Joana, muito obrigado. Ora essa, Cláudia, foi um prazer. Ter-te aqui. Foi um prazer estar aqui no Martinho da Arcada. Todos os trabalhadores do Martinho da Arcada que estavam aqui também a assistir atentamente. Uma vez mais, obrigado por nos servirem tão boas refeições aqui. Sou sempre muito bem acarinhado aqui no Martinho da Arcada e, obviamente, uma vez mais, agradecer à direção, à gerência aqui do Martinho da Arcada por nos facilitar este espaço. Joana, foste convidada especial, não é? Estreias este novo espaço. Portanto, maravilha, não é? Foi uma honra estar aqui neste espaço tão emblemático e contigo, Cláudio, neste podcast. Espero que corra tudo bem agora para este ano que se avizinha. Exatamente. Caros ouvintes, já sabem, subscrevam, partilhem e até lá, como eu costumo dizer, vocês já sabem de cor, até lá, boas conversas.